No livro de Jeremias, no capítulo 18, a partir do verso 1, eu quero ler com você, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Meus amados, Deus estava querendo falar com Jeremias. E Deus diz para ele que se ele se levantasse, se ele se posicionasse, se ele tomasse uma atitude, Deus faria ele ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco. Deus quer falar com você. Mas para Deus falar com você, você precisa se posicionar. Você precisa tomar uma atitude. E Deus te fará ouvir a voz dele. Você quer ouvir a voz de Deus? Se posicione. Você quer ouvir a voz de Deus? Tenha uma atitude. E Deus te fará ouvir a voz dele, a palavra dele. Deus diz para Jeremias: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Queridos, Deus quer que você desça. Deus quer humilhação. E eu lembro aqui da parábola do publicano e do fariseu, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do verso 9 ao 14, sobre o publicano e o fariseu. O fariseu que conhecia a lei, que conhecia a palavra de Deus, ele chega diante do Senhor arrogante, soberbo, se exaltando, cheio de altivez. Então ele começa a sua oração ali, colocando para Deus sobre o que ele fazia, como ele era diferente. E ele batia no peito, dizendo: eu não sou como esse publicano, eu jejuo, eu dou o dízimo. E o publicano, quando ele chega diante de Deus, ele chega com o coração quebrantado. Ele chega, ele nem conseguiu olhar para cima. E ele chega dizendo que ele não era digno de estar ali. Ele chega reconhecendo quão pequeno ele era. E ali o Senhor conta que naquela parábola, quem saiu justificado foi aquele que se humilhou. Muitas vezes nós precisamos nos humilharmos para Deus falar conosco. Deus está querendo que a gente desça. Deus está querendo que a gente reconheça a nossa pequenez, o quão pequeno nós somos. E nós iremos ouvir Deus falar conosco. Quando nós chegamos diante de Deus, cheios de conhecimento, quando chegamos diante de Deus, se achando melhores, se achando alguma coisa, é difícil Deus falar conosco. Mas quando nós chegamos de coração aberto, quando nós chegamos diante de Deus com o coração quebrantado e nos humilhando, o Senhor fala conosco. E Deus quer falar com você. E é na olaria, queridos, que nós aprendemos de Deus. É na olaria que somos ensinados. Muitas vezes precisamos descer para ouvir Deus falar conosco, para ver a forma como o oleiro trabalha. E muitas vezes o trabalhar de Deus vai nos ensinar a ter mais de Deus. E no verso 4, Jeremias ele desce. Deus fala com Jeremias e ele obedece. Jeremias foi um grande profeta. Jeremias sofreu muito por ver o povo se afastando da presença de Deus. Mas Jeremias atenta para o que Deus fala para ele. E ele desce à casa do oleiro. E ele desce para ouvir de Deus, para saber o que Deus queria para o seu povo,
Porque da forma como Israel estava, praticamente era impossível aos olhos humanos ver uma transformação. E Deus chama Jeremias para entender que ele poderia fazer de Israel tudo novo, que ele poderia transformar Israel, que ele poderia transformar o seu povo. Então, meu amado, aquilo que Deus ele quer de nós é necessário fazermos. E assim como Jeremias, Deus quer que desçamos na presença dele. Jeremias desce, e quando ele chega na olaria, ele vai ver o oleiro trabalhando sobre as rodas. E ele estava fazendo um vaso. E quando ele está ali moldando aquele vaso, o vaso se quebra. Ele relata isso, que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Isso mostra, querido, a nossa fragilidade. Isso mostra quão pequeno nós somos, quão limitado. Capítulo 4 de Tiago, no verso 14, Tiago diz que a vida é como um vapor, que aparece e logo depois desaparece. Nós, ultimamente, temos visto quão frágil é o ser humano, quão limitado nós somos, diante de um Deus que é todo-poderoso, que é infinito, diante de um Deus que tem todo o poder. É necessário o ser humano reconhecer o quão frágil nós somos e o quanto nós precisamos depender de Deus, o quanto nós temos que depender desse Deus, porque nós somos frágeis, porque nós somos limitados, porque nós somos imperfeitos, porque nós somos pequenos, e nós necessitamos desse Deus, necessitamos depender de Deus. E o Senhor fala para Jeremias no verso 6, que nós, seus filhos, somos como barro nas mãos do oleiro que é Ele. Isso significa dizer que o barro, ele não tem forma, que sem o oleiro trabalhar em nossas vidas, não há direção, não há nexo, que nós precisamos desse oleiro para nos moldar. Para que o barro serve, se não tiver o seu formato? E assim somos nós, e precisamos estar nas mãos de Deus, para que Ele nos molde conforme Ele quer, porque Deus tem um propósito em nossas vidas, porque Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Mas para que o propósito se cumpra, nós precisamos estarmos nas mãos do oleiro, para que ele nos molde como ele quer. Deixa o oleiro trabalhar na tua vida, deixa ele te moldar conforme bem lhe parecer, porque ele sabe para qual propósito ele te criou. Ele tem um propósito na tua vida, e você será feliz, e você estará bem quando você estiver no centro da vontade de Deus, cumprindo esse propósito. Senão você não será feliz. Então deixe o oleiro trabalhar na tua vida, para que você seja moldado conforme aquilo que Ele quer. E Jeremias fala que o vaso se quebrou, mas o vaso se quebra e o oleiro torna a fazer. Significa dizer para você que é o oleiro, é Deus que pode restaurar as nossas vidas, que é o oleiro que pode transformar, que Deus é aquele que, mesmo que estejamos só aos pedaços, que mesmo que estejamos quebrados, Ele é quem pode nos restaurar, Ele é quem pode nos dar forma, Ele é quem pode nos renovar. E que se nós nos colocarmos nas mãos desse Deus, nas mãos desse oleiro, que pode todas as coisas, que sabe exatamente o que fazer, Ele vai nos moldar conforme a vontade dEle, e nós seremos restaurados. Mesmo quebrado, Ele pode nos fazer vaso novo. Da nossa própria força nós não poderemos, mas Deus Ele pode todas as coisas. Então deixe o oleiro trabalhar na tua vida, mesmo que você esteja em pedaços. Saiba que o oleiro hoje ele pode te restaurar e ele pode te fazer vaso novo.
dá lugar para o oleiro trabalhar na tua vida. E quando nós deixamos o oleiro trabalhar, ele nos faz um vaso útil, ele nos faz um vaso para a glória do nome dele, ele nos faz pessoas valorosas, ele nos faz aquilo que é necessário e somos restaurados e nos tornamos vaso para a glória do seu nome. Deus quer te transformar, Deus quer te fazer um vaso novo, Deus quer trabalhar na tua vida, Deus quer agir, Ele quer manifestar o poder dele na tua vida. Que você dê lugar para esse oleiro, para que ele trabalhe na tua vida e ele te faça um vaso novo. Eu quero orar por você. Querido Deus, muitas vezes, meu Pai, é difícil descermos à casa do oleiro. Muitas vezes, Pai, nós não entendemos como o Senhor falará conosco. Mas, meu Deus, assim como o profeta Jeremias, que entendeu que precisava descer, que o Senhor possa tocar em cada coração e possamos descer. Pai, nós queremos ser renovados. Pai, nós queremos ser vaso novo. Meu Deus, nós queremos ser restaurados. Que o Senhor venha visitar esta vida. Que o Senhor venha visitar esta pessoa nesta hora. E meu Pai amado, que o Senhor venha abençoar aquele que se sente como um vaso quebrado, que está precisando de restauração. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é poderoso para restaurar essa vida e abençoar poderosamente. Meu Deus, toma essa vida nas tuas mãos. E se houver, meu Deus, tristeza, se houver angústia, se houver, meu Deus do céu, situações difíceis na vida dessa pessoa, meu Deus do céu, se houver alguma coisa que tem deixado o teu filho, a tua filha em pedaços, quebrado, eu quero te pedir, restaura, Pai, e faz desta vida um vaso novo para a honra do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.